O Saitama atualmente alcançou poderes astronômicos, capaz de sobreviver fora da Terra e até mesmo destruir um planeta inteiro apenas com um de seus socos. Mas esse está longe de ser sua verdadeira força. O seu poder é ainda mais insano e assustador que isso. Você quer saber a verdadeira força do Saitama e qual o seu real poder? Então fica aqui comigo que é isso que eu vou te mostrar agora. Os poderes do Saitama atualmente alcançaram níveis astronômicos. Apesar de não saber nenhuma técnica de artes marciais, seus socos são tão poderosos que ele nem precisa disso. Na maior parte do seu tempo, ele está apenas fazendo movimentos que são simples para ele, que ele chama de sua série normal. Mas para seus inimigos, esses são ataques extremamente poderosos. Quando Saitama se empenha um pouco mais em seus golpes, colocando agora um pouco mais de força, ele chama de série séria, que são ataques fortes o suficiente para mudar o clima do mundo todo. Já agora, quando Saitama leva a luta mais a sério, ele chama seus golpes de série mortalmente séria, onde seus golpes já estão em outro nível. Apenas o impacto desses golpes já seria o suficiente para destruir a Terra inteira. E pelo que parece, essa ainda está longe da força atual do Saitama, visto que o Garou conseguiu replicar esses golpes com perfeição, atacando o Saitama com sua própria força. E mesmo assim, o Saitama ainda saiu ileso. Mesmo depois de chocar com sua própria força, o Saitama parece não ter problema nenhum. Mas em vários momentos da série e em algumas produções especiais canônicas foram reveladas pistas sobre a força do Saitama e até mesmo alguns poderes especiais além da sua super força. E se juntarmos tudo isso, podemos descobrir a verdadeira extensão do seu poder. Um pouco mais pra frente na história foi revelado pelo cientista da Casa da Evolução, o Dr. Genos, que o Saitama quebrou seu limitador. Basicamente a ideia é que todas as pessoas ou monstros possuem um limite natural do seu corpo, e uma vez que esse limite seja alcançado, nenhuma quantidade de treinamento ou experiências vão conseguir aumentar a sua força. Ou seja, se você alcançou seu limite, não importa o que você faça, a sua força não vai aumentar mais. Alguns possuem um limite maior, como os heróis da classe S, por exemplo. Já outros possuem um limite bem menor, como os cidadãos comuns. Mas, no fim, todos possuem um limitador. No entanto, em alguns casos raros, parece ser possível ultrapassar esse limite natural do próprio corpo, alcançando um crescimento e um poder aparentemente infinito. Basicamente, se você não tem mais um limite, você pode crescer infinitamente agora. E é exatamente isso que aconteceu com o Saitama. Ele quebrou seu limitador e agora sua força pode aumentar indefinidamente sem ter um fim. Podemos ver isso acontecendo em um capítulo especial. O capítulo de número 19.5 mostra o Saitama fazendo seu treinamento de 100 flexões, 100 abdominais, 100 agachamentos, sua corrida e ainda estava agindo como herói ajudando algumas pessoas que ele encontrava pelo caminho. Enquanto estava correndo seus 10 km, ele se encontra com um monstro lutador. Esse monstro disse que era um humano e que treinou tanto boxe que acabou se transformando em um monstro boxeador. Quando Saitama chega e vê aquele monstro atacando as pessoas, imediatamente ele pula para tentar acertar um soco no monstro, mas o seu corpo estava exausto demais do treinamento, e ele acabou levando um soco e foi jogado em uma parede. Nessa hora ele percebe que o seu corpo está no limite, mas mesmo assim ele se levanta dizendo que irá superar seus limites. Nesse momento seu rosto muda de expressão, ele fica com aquele rosto inexpressivo que já conhecemos e que depois disso nunca mais mudou. Então, logo após isso, ele ataca o monstro e o derrota com apenas um soco. E quando ele volta para casa e olha para o espelho, ele já estava careca. Nesse momento, Saitama, com puro esforço e força de vontade, consegue quebrar o seu limitador e adquirir uma força indeterminada que só aumenta descontroladamente sem ter um fim.
Agora, outra informação importante sobre a força do Saitama que vai te dar uma base para você entender a vastidão da extensão de seus poderes é falada em um audiobook de One Punch Man. Para você que não sabe, os audiobooks são apenas áudios contando alguma aventura ou história extra dos personagens. Esses áudios são escritos e supervisionados pelo One, o criador original da série de One Punch Man, e por isso todas essas histórias são canônicas. Entre elas, uma é bem interessante e me chamou muita atenção. Nela, o Dr. Kuseno, o mesmo doutor que transformou Genos em um ciborgue, criou um sistema chamado Genocídio Virtual. Esse programa funciona usando um computador para criar uma realidade virtual na qual quem usá-lo pode praticar lutando contra oponentes virtuais. Com esse sistema, eles podiam praticar batalhas contra monstros restaurados de dados coletados no passado, como a Mosquito Gear, o Rei do Mar e até mesmo Kabuto Carnificina. O Genos então chamou alguns heróis classe S para testar. Ele foi o primeiro a entrar na simulação, conseguindo derrotar a Mosquito Gear e o Rei do Mar, mas ele perdeu para o Kabuto. O próximo foi o Metal Bat, que também perdeu para o Kabuto. Depois dele foi a vez do Zombie Man, que ficou uma semana dentro da simulação lutando e ganhou por ser imortal, e também pela resistência do Kabuto ter acabado. Já agora o último foi o Dark Shine. O Dark Shine começou a lutar de igual para igual com o Kabuto e conseguiu vencer no final. Isso é interessante porque com isso podemos ter uma base da força do Kabuto, já que ele foi derrotado facilmente pelo Saitama, e muitos lembram dele apenas como mais um monstro que o Saitama enfrentou, mas ele é tão forte quanto os heróis classe S. Então, logo após derrotar o Kabuto, o Dark Shine decide enfrentar o oponente mais forte registrado no sistema, entrando em uma batalha simulada contra o Saitama. Mas assim que ele entra, com apenas um soco, ele é derrotado. Foi tão rápido que eles nem viram que aquele era o Saitama. Os outros heróis classe S também tentaram, mas aconteceu a mesma coisa. Todos foram derrotados com apenas um soco. Vendo isso, o Genos teve uma ideia. Então no dia seguinte ele chamou o Saitama e pôs ele em uma simulação contra ele mesmo dos dados que ele coletou do dia anterior. Ou seja, era o Saitama contra ele mesmo de um dia atrás. E mesmo assim o Saitama venceu com apenas um soco, mostrando que ele está ficando mais forte a cada segundo, que apenas um dia já é o suficiente para ele se tornar tão forte que derrote o seu eu do dia anterior com apenas um soco. Isso mostra que a força do Saitama está crescendo de uma forma descontrolada, e como ele quebrou seu limitador e não possui mais um limite, sua força vai continuar crescendo infinitamente. E bom, não é só a super força o único poder do Saitama, também já foi mostrado que ele tem um outro poder tão forte quanto o de moldar a realidade. Em sua luta contra o Garou acabou aprendendo a criar portais interdimensionais que permite ele se teleportar de um lugar para o outro. Aparentemente ele pode criar esses portais quando e onde ele quiser, e se ele tocar em um desses portais, automaticamente a parte tocada é teleportada para o outro portal. E é aqui que está a questão, porque essa lei não se aplica ao Saitama. Mesmo tendo um portal embaixo dos seus pés, ele simplesmente chutou o portal como se fosse algo físico, quebrando totalmente as leis do mundo. Mesmo que o Saitama seja incrivelmente forte, segurar um portal pelas bordas está totalmente fora da realidade. Mesmo indo para a lua de Júpiter, onde a atmosfera é extremamente venenosa, ou enfrentando o Garou, que está emanando uma radiação forte o suficiente para desmaiar uma pessoa, o Saitama parece não estar com nenhum problema. Nenhum ponto fraco humano parece afetá-lo. O poder do Saitama está em outro nível, chegando a um ponto em que nada faz mais sentido. E esse é o X da questão. A força ilimitada do Saitama
Saitama não faz sentido. Isso acontece porque toda a realidade se molda em sua volta. O Saitama não quebrou apenas o limitador, mas também toda a lógica do mundo. Nenhuma lei se aplica a ele, porque ele é o hack que burla todas elas. A anomalia do universo que dita suas próprias regras. Então esse é o verdadeiro poder do Saitama. Ele é uma anomalia que não segue as regras do mundo. Então não importa qual oponente venha, se o oponente copia suas técnicas, o Saitama está ficando mais forte a cada segundo e moldando a sua realidade. Esse é o poder supremo do Saitama. E bom galera, eu espero que você tenha gostado do vídeo e tenha entendido os verdadeiros poderes do Saitama. Se você gostou, deixe o seu like porque isso me ajuda muito. Também se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser um dos primeiros a receber e nunca vai perder nenhum. Então é isso galera, muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima!